Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Maravilhoso o dia amanhecendo e eu dou graças a Deus por ter despertado, por ter olhado para o lado, vendo a esposa também despertando, sentindo o calor dos irmãos despertando, mas existem outros que não despertaram. Lamentável, lamentável. Suplicamos que Deus conforte a família, mas nós temos um novo dia pela frente, novas oportunidades de pregar este Evangelho Santo. Vamos falar com Deus? Soberano Deus, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, aqui mais uma vez, levando esta mensagem para sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento daqueles que não têm tempo, Senhor, de ler, de ir à escola dominical, para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus e não perecerem nos finais das vidas. Eu te entrego a todos, Senhor. Te suplico bênçãos sobre bênçãos, para que todos, Senhor, sintam que és o Senhor de todas as coisas e que a tua palavra diz que não devemos nos ajoelhar diante de imagem, de esculturas, nem de nada, Senhor, que existe no céu. E a tua palavra nos diz, em Êxodo 20, Senhor, 4 e 5, não façam imagem nem escultura do que tem acima do céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra, que está, Senhor, embaixo das águas. Não te curves, não te ajoelhes, não as coloques acima da tua cabeça. E, Senhor, vejo os ensinamentos, Senhor, e tantas ovelhas, tantas, Senhor, seguindo estes pastores que estão levando essa gente para a perdição. Iluminai, Senhor, estes corações, estas vidas, para que vejam, Senhor, nos teus servos que falam, que pregam a tua mensagem santa e pura. Deus, muito obrigado, Deus, porque eu tenho o direito de dizer, eu e minha família serviremos ao Senhor. Toma todas as famílias do Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso artigo hoje é baseado em uma revista, não é? Lista Mundial de Vigilância. Essa foi escrita já agora em 2021. Onde é mais difícil ser cristão? No nosso ano, 2021. Onde? 50 países onde os cristãos são perseguidos por serem cristãos, por seguirem a Jesus. Eu disse 50 países. 50 países. A revista Portas Abertas é uma organização internacional de apoio aos cristãos perseguidos e divulgou este mês a lista mundial de vigilância. Esse documento abrange 50 países onde é mais perigoso se confessar que é cristão ou seguir a Jesus. O relatório dessa revista é uma média de 13 cristãos são assassinados por sua fé.
enquanto 12 igrejas ou edifícios cristãos são atacados todos os dias. Eu disse, todos os dias. A semana passada, nós vimos aqui no YouTube, se não me falha a memória, eram 11, 12, 13 líderes cristãos dentro de um saco plástico, com a boca aberta. E a pergunta, você renuncia? Certamente disseram, não renuncio. Fecharam a boca do saco e deram um nó. E todos aqueles pereceram. São mais de 309 milhões de cristãos que vivem em locais com níveis muito altos ou extremos de perseguição, antes 260 milhões na lista do ano passado. Aumentou, né? O ano passado eram 260, esse ano são 309 milhões. Esse novo relatório rastreia o período de 1 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020 e foi compilado a partir de relatórios de base por trabalhadores dos Portas Abertas em mais de 60 países. 50 são os mais que matam, sem desculpas, sem rodeios. Você quer que o Brasil chegue a isso? Veja a Venezuela, veja Cuba, veja a Rússia, veja a Tchecoslováquia e outros países comunistas. Você quer isso para o Brasil? Você, pastor que se diz comunista? Você, cristão que apoia um partido comunista? Não sou político. Não sou político. Voto. Apesar de se não votasse, não tinha mais problema, mas eu vou votar. Um voto tem muita importância. Nunca deixe de votar. No nosso Congresso, durante esses anos que passaram, existem vários projetos contra os cristãos. Vários projetos proibindo igrejas, determinando que igrejas sejam fechadas. É preciso que nós entendamos que nós não devemos investir contra eles, fisicamente, belicamente, primeiro, em oração, e segundo, cortando os meios pelos quais eles poderão ser dominadores da nação. Vocês estão vendo, vocês viram. Eu moro num bairro, a nossa igreja é em outro bairro, e nós passamos 30 dias sem podermos sairmos de casa para irmos para a nossa igreja. Porque na mente deles, as igrejas eram a fonte da geração do germe para a contaminação de todo o povo. Pobres, cegos e nus. Nós temos um Deus. Se fosse feita uma estatística do número de outras religiões que pereceram e do número dos cristãos, nós saberíamos um número bem menor. Porque Deus pode usar uma pandemia para chamar os seus servos que Ele achar por bem chamar. E estas fontes, destas portas abertas, categorizam as fontes primárias de perseguição cristã, que foi classificada já agora em 8 grupos. Opressão islâmica, 29 países. O Islã é originário de Ismael. Lembram de Ismael? O filho do pecado? Lembram de Ismael?
que Sara deu à escrava para ser mulher de Abraão, e ela gerou um filho, Ismael. É o povo islâmico, os muçulmanos. São 29 países de opressão do clã. 6 países paranoia ditatorial. 5 países nacionalismo religioso. 3 países opressão comunista e pós-comunista. 3 países protecionista. Crime organizado e corrupção. 2 países. Se nós não tivéssemos mudado, quem sabe nós já poderíamos estar neste patamar. O número do povo de Deus que está sofrendo deveria significar que a igreja está morrendo, que os cristãos estão se calando, perdendo a fé e se afastando uns dos outros, declarou o senhor David Curry, presidente do CEO e da Open Door dos Estados Unidos. Mas não é isso que está acontecendo. Em vez disso, em cores vivas, vemos as palavras de Deus registradas no profeta Isaías. Abrirei um caminho no deserto e rios no deserto. Abrirei um caminho no deserto e rios no deserto. Isaías 43, 19. A perseguição será tão grande que o povo de Deus terá que seguir e enfrentar um deserto. O deserto de Saara dá 10, 12, 15, 20 graus abaixo de zero durante a noite e mais de 50 graus durante o dia. O povo de Deus deve estar preparado, mas não por medo, por coragem e respeito. Porque enquanto o mal nos assola, nós emanamos o bem e o amor. Este é o verdadeiro cristão. O número do povo de Deus está sofrendo e muitas igrejas estão morrendo. Nesta pandemia, quantos se desviaram? Quantos se afastaram de Deus? Lembro-me de um testemunho. Isso foi uma imaginação minha, que poderia existir esse testemunho, de uma jovem, bem operante, bem atuante na igreja de Deus. Ela vinha com a avó. Todos os cultos, não faltava. A avó de idade avançada, vinha se segurando naquela neta amada. Estourou a pandemia. E então, a avó dizia, vamos para a igreja. Não vou por causa da pandemia. Não vou por causa da pandemia, mas eu vou. E a senhora vai sozinha? Eu vou sozinha. E a velhinha vinha sozinha, a idosa, vinha só. Enfrentava aquele caminho distante, mais de meia hora andando, e chegava à casa de oração e orava a Deus. E um dia, o namorado desta jovem foi visitá-la. E ela foi acometida, porque ele foi acometido da doença. E ela foi internada, entubada. E entubada, ela foi arrebatada. E ela disse que chegava o anjo e dizia, ainda não é tua hora, mas vou te mostrar o caminho. E a levava para o céu. Aquele raio de luz descia e o anjo lhe pedia a mão e ia sendo recolhido para o céu. Mas ao chegar lá, estava fechada a porta. E ela batia, mas não abria.
Depois de algum tempo ela voltava. E nessa volta, aquela luz que ia descendo, ela via uma porção de diabinho querendo sair do chão para o lugar onde estava o seu corpo. E a sua alma, o seu espírito voltava para aquele corpo. Durante 5 vezes. Na 6ª vez, ela disse: Senhor, perdoa-me pelo meu erro. Restaura-me, Senhor, a vida, e eu irei te servir eternamente. E daquele momento em diante, aquela jovem foi se recuperando. Tomou forma, tomou vida e saiu do hospital. Agora com sua vozinha querida, caminhava todos os dias de cultos e não perdeu mais nenhum. A fé não pode ser posta de lado. A fé não pode ser abalada. A Covid atuou como um catalisador para a perseguição religiosa por meio de discriminação, de alívio, conversão forçada e como justificativa para aumentar a vigilância e a censura sobre os cristãos. Ataques extremistas se espalharam de forma oportunista e por toda a África subsaariana, da Nigéria, Camarões, Burkina Faso, Mali e muitos outros. Os sistemas de censura chineses contaminaram os países com propensas pensamentos, ideologias de propagar e de se espalharem, conduzindo o povo a atenção para as igrejas, que eram contaminadoras, contagiadoras da enfermidade. E a censura, a proibição aos templos foram os seus primeiros atos. É preciso orar, é preciso conhecer, para que nos finais não venhamos a morrer. Observem, foram muitos ataques, muitas mortes. Nós sentimos na pele aqui em nosso país a proibição dos cultos. Houve perdas, muitos jovens se desviaram, muitos idosos entristecidos vieram até a falecer. Essa Covid-19 atuou como um catalisador para a perseguição religiosa por meio de discriminação, ataques extremistas, muitos foram executados. Do número total de cristãos mortos por sua fé, o relatório revela que 91% destas mortes ocorreram em países africanos como a Nigéria, países comunistas. O Quênia foi adicionado à lista pela primeira vez, enquanto o Sudão foi excluído do top 10, depois de fazer parte da lista por 6 anos consecutivos. Essa é a revista que nos dá orientação ao povo cristão verdadeiro. A revista é Portas Abertas. Anualmente ela publica a perseguição aos cristãos. Nós temos que rever o que somos. Nós temos que nos reconduzir ao caminho verdadeiro de Jesus. Nós temos que ser o que dizemos ser e alicerçar cada vez mais os nossos passos, a nossa mente, a nossa vida em Cristo Jesus. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem.
com Cristo no barco, tudo vai muito bem, em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.